Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe seu dia, seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé, esse nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Convido você a ler comigo o livro de Atos, capítulo 4, vamos ler do versículo 13 em diante, inclusive o versículo 13 nós lemos ontem, né? Esse texto se passa depois que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, curam um homem que estava paralítico à porta do templo. E as autoridades do templo começam a se questionar, né? Prendem eles, porque eles haviam prendido e matado Jesus. Mas agora aparecem outros homens fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. O que será que eles vão fazer com Pedro e João? Então o versículo 13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por meio deles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. E chamando-os, os ordenaram que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Isto, pois, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vou ler de novo. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Meus amigos, esta passagem nos chama a atenção para uma questão. A quem nós queremos agradar? A quem nós buscamos agradar em nosso dia a dia? Aos homens, às pessoas, à sociedade, ao politicamente correto, ou nós buscamos agradar a Deus? Muitas vezes, em situações do dia a dia, nós teremos que escolher entre obedecer a Deus, os seus princípios, ou agradar as pessoas. Muitas vezes, quando fizermos a vontade de Deus, pessoas vão ficar de cara feia, pessoas vão inclusive rir de nós, ou outros irão, desgostar das nossas vidas, talvez até mesmo portas se fecharão, mas é uma decisão que temos que tomar todos os dias. Vamos agradar a Deus ou vamos agradar as pessoas? Muitas vezes as pessoas são carentes, de alguma forma no seu coração, por situações da sua vida. Há muitas pessoas que buscam o tempo todo agradar os outros. Estão sempre carentes de uma aprovação humana. Estão desesperadamente buscando que alguém os aprove, que alguém os aplauda, que alguém diga que está tudo bem, que estão fazendo um bom trabalho, que você é uma boa mãe, um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom amigo. Essas pessoas geralmente têm dificuldade de agradar a Deus, porque estão mais preocupadas com a opinião das pessoas. E você, meu amigo? Você está mais preocupado com a opinião das pessoas ou com o que Deus pensa de você? Pedro e João escolheram o lado certo, disseram: como poderemos obedecer a vocês? E olha, eles eram autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos obediência às autoridades, honra, respeito às autoridades. A Bíblia diz que nós devemos sempre obedecer às autoridades, exceto quando temos que escolher entre Deus e as autoridades. Nós vamos ver na mesma situação na história de Daniel, né? Ele era inclusive funcionário do rei da Babilônia, mas teve que escolher se prostrava diante
né, e fazia orações ao rei, ou se faria orações a Deus. E ele preferiu fazer orações a Deus, mesmo tendo risco de ir para a cova dos leões. E lá na cova dos leões, Deus lhe protegeu. Nós vamos ver a mesma situação com Sadraque, Mesaque, Abednego, que também decidiram não se prostrar diante da estátua do rei, mas Deus os guardou na fornalha ardente, o próprio Deus esteve com eles. E assim muitas outras histórias na Bíblia, de homens e mulheres que em algum momento da sua vida tiveram que optar entre agradar, inclusive a autoridades, ou agradar a Deus, quando se colocava em xeque uma questão de fé, uma questão que incluía uma decisão difícil. Talvez no seu casamento, talvez na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, diariamente surjam situações onde você tem que escolher entre agradar a Deus ou aos homens, entre agradar os seus amigos ou agradar a Deus. Você é convidado por Deus a fazer a decisão certa, a tomar a escolha certa, porque Deus vai honrar você. E me chama também a atenção que eles dizem assim: como poderemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Eles declaram que são testemunhas oculares da ressurreição. Eles viram Jesus, eles ouviram, eles estavam ali. Como é que eles vão deixar de falar do que é verdade? Sabe, nós também, Deus já fez tanta coisa na nossa vida. Se você parar para lembrar todos os milagres que Deus já fez, os livramentos, os cuidados, a benevolência de Deus com você, meu amigo, minha amiga, isso tudo é motivo para você anunciar, para você testemunhar diante de Deus e dos homens a bondade de Deus. O quanto Deus tem cuidado de você. Eu e você somos filhos amados de Deus. E Deus tem nos envolvido e nos cuidado, tem nos protegido. Deus tem colocado a sua mão sobre nós. Nós não podemos deixar de anunciar isso. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, nesse dia queremos pedir que o Senhor nos dê forças para dizermos não todas as vezes que somos tentados a agradar as pessoas ao invés de agradar o Senhor. Eu quero pedir que este coração que de alguma forma na sua vida se tornou carente de aprovação humana, que este coração encontre a verdadeira aprovação, a aprovação de Deus, do seu Criador. Encontre a aprovação que vem por meio da fé em Jesus Cristo, que vem por meio de um arrependimento sincero. Sim, Senhor, que este homem encontre no Senhor a verdadeira aprovação e possa então, Senhor, andar em novidade de vida, não temendo as agressões, não temendo as opiniões dos outros, não temendo o que as pessoas têm a dizer. Senhor, eu peço em nome de Jesus, concede-nos, Senhor, sabedoria e graça, concede-nos autoridade, concede-nos visão, Senhor, para todos os dias discernirmos o que é teu e o que é do mundo, o que é certo e o que é errado. E sempre diante dessa decisão possamos agradar o Senhor. É o que pedimos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Que tal compartilhar esta palavra e abençoar algum amigo? Que tal convidar alguém para entrar no grupo, para nos ouvir talvez lá no Spotify, no nosso canal Devocional de Fé? Você pode ser também um mensageiro da palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã.